bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Só espero que você não tenha deixado para madrugada. Eu sou a Jaque, professora de Geografia e assessora no Sistema Positivo de Ensino. Eu estou aqui para mais um vídeo do SP com você, que é o guia de estudos que a gente tem preparado semanalmente para você ir acompanhando os estudos aí da sua casa, já que você não pode ir para a escola nesse momento. Nesse momento complexo que a gente está vivendo, eu conto com a sua responsabilidade e autonomia para usar esse vídeo como um direcionamento para os seus estudos em casa. Aproveita que ainda não começaram as explicações, pega o seu caderno para fazer as anotações e o seu livro de geografia, para ir seguindo com as breves explicações e as orientações que eu vou dar, ok? Tendo finalizado o volume 1 do seu ano, nós vamos começar o volume 2. Caso você não esteja com um livro físico aí, você pode usar, como eu, o livro digitalizado, que está lá na estante do Positivo On. É legal que você pode me acompanhar pelo computador, ou pelo seu smartphone, ou pelo tablet. Bom, estando com os materiais ok, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou dar os direcionamentos para vocês estudarem o conteúdo do livro de vocês, que está entre as páginas 4 e 9 do livro. Vocês vão perceber que o vídeo, apesar de curto e tratar de poucas páginas, traz muitos direcionamentos para vocês, que é para vocês refletirem e assimilarem sobre o conteúdo. Isso porque é o início de um novo capítulo de estudos. Então a gente precisa de mais atenção para construir a base de tudo que a gente vai aprender logo depois. Bom, nesse vídeo eu não vou seguir a ordem exata das páginas. A gente vai começar, por exemplo, na página 8 do seu livro. Abre ele aí. Observe a imagem localizada no canto superior à direita aí na página. Você está vendo uma pintura rupestre. Essas pinturas são representações artísticas, que são pinturas no caso, em tetos, paredes ou outras superfícies, que foram realizadas por povos que viviam nestes locais antes de haver uma padronização da escrita para comunicação. Alguns historiadores chamam esse período de pré-história, mas a gente, aqui, nessas discussões de geografia, a gente não vai se apegar a essas denominações. Vamos tentar nos ater às comunicações nessas paredes. A gente consegue fazer algumas leituras sobre o que as informações da pintura retratam, não é mesmo? Aqui, por exemplo, a gente pode observar alguns animais, imaginar que eles são grandes, que eles habitavam a mesma localidade ao mesmo tempo. Nós estamos, então, interpretando, abstraindo informações não escritas a partir de uma parede, que foi modificada por um humano há milhares de anos. Tudo bem por aí? Bom, a gente também consegue fazer essas abstrações a partir de interpretações de mudanças que não foram realizadas por humanos. O quê? Como assim? Calma aí. Vamos lá para a página 4, que eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Olhem essa imagem aí na página, pessoal. É uma fotografia do Grand Canyon que fica nos Estados Unidos. Eu acho maravilhoso. Está na minha lista de lugares para visitar depois que a quarentena acabar, mas também depois que eu parar de gastar todo o meu dinheiro com comida na quarentena. O Grand Canyon surpreende a gente justamente por essa particularidade do terreno, pela especificidade dessa paisagem. Dá para ver que os vales são profundos, as vertentes, ou seja, esse terreno declivoso entre o topo e a base dos morros, são bastante íngremes. Tem também o rio, que é possível de imaginar que ele está se movimentando entre os morros. Veja só, a partir dessas informações, que a gente está retirando apenas da observação da fotografia, a gente consegue interpretar alguns eventos da história dessa paisagem, que é uma história natural. Olhe lá, ainda observando a fotografia. Vocês conseguem imaginar que tipo de força natural atuou sobre esse terreno para que hoje ele tivesse essa forma? Agora eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo um pouquinho e no seu caderno eu vou pedir que vocês enumerem algumas informações que vocês conseguem abstrair sobre as possíveis transformações ocorridas nessa paisagem em milhares e milhões de anos. Existem forças naturais que modelam esse terreno, inclusive no presente. Quais são e como elas estariam funcionando? Esse é um exercício de imaginação. Então, depois que você enumerar esses seus pensamentos, volta aqui para o vídeo para a gente continuar. Nessa etapa do estudo de vocês, a gente vai se aprofundar na compreensão entre os diferentes sistemas que compõem a Terra,
a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Principalmente, a gente vai tentar compreender como esses sistemas atuam em conjunto na transformação do espaço físico. Mais para frente, depois, a gente vai entender também como que esses sistemas afetam a nossa vida, dos humanos. Pela observação das paisagens, principalmente pela observação da superfície terrestre, como formas de relevo, composição de solos e rochas, é rocha, gente, não é pedra. A gente pode analisar a história do espaço físico, a história do planeta Terra. Do mesmo jeito que a pintura rupestre, a gente pode encontrar nas paredes de uma escavação geológica, por exemplo, o registro das transformações que ocorreram naquela determinada localidade. Vamos refinar nosso olhar observando a imagem na página 5, denominada Estratigrafia de Escavação Geológica. Essa imagem ela vai retratar as camadas do solo que ficaram aparentes após uma escavação. É como se fosse uma parede com registros naturais. Esse tipo de escavação é um método de análise utilizado por muitos cientistas, além dos geógrafos. Por exemplo, geólogos, arqueólogos, paleontólogos. Os geólogos se utilizam da escavação para fazer sondagem geológica, que é algo como decifrar os tipos de rochas e sedimentos para determinar, por exemplo, a idade daquela formação, daquele solo. Por outro lado, os arqueólogos buscam outros tipos de registro com essas escavações. Observe, por exemplo, aí na página seguinte, na página número 6, a imagem escavação arqueológica. O que você interpreta a partir dessa imagem? Agora, você vai pausar novamente esse vídeo para analisar com bastante calma todas as imagens na seção Refinando o Olhar, que está na página 5 e 6. Ou seja, leia o título, interpretem os dados e, se necessário, até vocês podem fazer uma pesquisa na internet para saber mais sobre o assunto. Depois dessa análise, vocês deverão responder a questão que tem aí no final da sessão, logo embaixo das imagens na página 6. Lembre-se de retornar para o vídeo logo depois dessa tarefa, tudo bem? Então, pessoal, analisando essa história da Terra, a gente percebe que são diversos os fatores que contribuem para a transformação natural do espaço. A partir de agora, nós vamos denominar alguns conjuntos de elementos por sistemas da Terra. Esses sistemas são compostos por elementos bióticos e abióticos que compõem diferentes ambientes, que interagem entre si, que transformam e são transformados pelas dinâmicas internas e externas a esses ambientes. Observe, por exemplo, lá no finalzinho da página 6, que há um quadro com um resumo dos elementos que compõem os diversos sistemas terrestres. A atmosfera, que é composta basicamente por gases que envolvem a superfície terrestre. A litosfera, que é basicamente a camada rochosa e a estrutura que compõe as massas continentais e as ilhas dos planetas. E a hidrosfera, que pode ser resumida como um conjunto das águas, como oceanos, lagos, rios, etc., que compõem o planeta. Você deve lembrar de ter estudado isso lá no ensino fundamental. Eu vou lembrar vocês também que a interação entre esses sistemas proporciona algumas condições ideais para o desenvolvimento da vida, em uma esfera que trata do conjunto das formas de vida e que também funciona como um sistema, ou seja, há interação entre os elementos que compõem essa esfera. Esse sistema, composto pela interação entre as formas de vida, é denominado por biosfera. Ali na página 7, novamente, sigam comigo, tem um infográfico, denominado Sistemas da Terra e sua mútua interação, recebendo e emitindo energia. Essa imagem ilustra bem esses sistemas e a interação entre eles. Observe essa imagem aí por algum momento. Depois, tenta listar em seu caderno pelo menos 3 elementos que compõem cada um desses sistemas. Pausa o vídeo para realizar essa atividade e depois retorna para a gente continuar com os direcionamentos. Bem, como eu disse, esses sistemas, em dinâmicas de transformação intra e entre eles, produzem transformações no espaço que muitas vezes ficam registradas de alguma forma no espaço físico. A partir de análise de dados como a datação de rochas, por exemplo, a gente sabe que a Terra, o planeta Terra, se originou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Desde então, pessoal, inúmeras dinâmicas dos sistemas terrestres ocorridas em centenas de milhões de anos foram necessárias para que se formasse na Terra uma condição natural específica onde desenvolveu-se a vida.
A imagem que há no canto inferior, à esquerda, lá na página 7, é uma simulação de como deveria ser a superfície terrestre há cerca de 4 bilhões de anos. Uma massa sem forma padronizada, formada por rochas em ebulição. Ainda após centenas de milhões de anos da origem do planeta Terra, ainda estava em processo o resfriamento do planeta. Com o processo de resfriamento da superfície do planeta, com os impactos de meteoritos e cometas, com as intensas erupções vulcânicas e o contínuo resfriamento da lava e com as chuvas torrenciais, muito lentamente, de forma processual, foram se estabelecendo os sistemas que constituem as camadas do planeta. Para mais um exercício, leia agora o pequeno texto que há nessa página. Grife as palavras que você acha mais importante para compreender o fenômeno. Enquanto você vai grifando, imagine todos esses eventos acontecendo, criando, destruindo, reconstruindo formas e camadas. Reflite também sobre como surgiram as primeiras manifestações de vida e como elas deram origem às primeiras espécies que habitavam os oceanos. Vamos lá. Faça esse pequeno e breve exercício e retorne o vídeo para depois a gente finalizar, ok? Ao imaginar a história da Terra, como vocês fizeram nesse exercício de leitura do texto, a gente consegue imaginar alguns eventos que acabaram marcando alguns períodos nessa história da Terra. A gente pode chamar aqui, bem entre aspas, de capítulos. Para cada capítulo dessa história, o espaço físico e as espécies foram se diversificando, aumentando a quantidade de indivíduos vivos nos planetas. Para a gente finalizar, eu vou pedir mais uma tarefa para casa. Pessoal, tem uma tabela que vai se iniciar ali na página 8 e terminar na página 9. Essa tabela, denominada tempo geológico, representa a história da Terra a partir de uma medição de tempo geológico, que é composta por éons, eras e períodos, e eles são organizados em linhas e colunas. Para entender o tempo da humanidade, em comparação ao tempo geológico, eu vou pedir para que vocês leiam a tabela de baixo para cima, começando pela leitura das linhas dos éons Proterozoico, Arqueano e Adriano. Depois, para a leitura do éon Fanerozoico, eu vou pedir que vocês façam a leitura a partir da linha das eras, também de baixo para cima, na seguinte ordem: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Leia os principais eventos, começando pela última linha e direção à primeira. E imagine todas as transformações ocorridas durante bilhões de anos, processualmente, ou seja, uma ocorrendo sobre ou junto das outras, até o surgimento dos humanos. Perceba um pouco a desproporcionalidade que a tabela apresenta na relação entre as informações referentes às principais características de cada era e a duração em tempo de cada uma delas. Bom, façam essa leitura com calma, analisem essa tabela e isso vai ser bastante importante para que você preste atenção nos eventos ocorridos em cada era e período para que a gente possa continuar as nossas reflexões na próxima semana. Eu sugiro ainda que vocês recriem essa tabela em uma folha separada, usando a criatividade de vocês para apontar a ordem cronológica desses principais eventos. É uma sugestão para auxiliar vocês com a fixação desses aprendizados. Bom, tenham uma ótima semana, continue se cuidando e não deixe acumular as tarefas. Vai fazendo assim que acaba o vídeo. Até semana que vem, pessoal!